Paz, igreja. Paz, igreja. Você vai lá. Quem está abençoado? Amém. Por favor, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vou falar agora, por favor, agora. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu vou ler uma vez, depois o Eduardo vai ler com vocês, nós vamos ler bem forte esses dois versículos. Todos encontraram? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Agora vamos ler o declaro da igreja. Na minha versão: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. A igreja poderia fazer também essa leitura, mas eu quero que você faça essa leitura bem forte. Ok? Vamos supor que a sua esposa está descendo lá a escada da sua casa, e ela já está alcançando o portão, e você precisa alcançá-la rapidamente. Então você vai usar uma voz mais forte. É isso? Vamos lá, toda a igreja, por favor, leia conforme está na sua versão, por favor. Queridos irmãos, eu confesso que eu queria falar uma outra coisa bem diferente, mas Deus vem trabalhando essa questão de perdão. Certamente Deus tem algo para tratar conosco aqui nesta noite. De manhã nós já ouvimos uma palavra especial com o nosso pastor Paulo, e eu fiquei impressionado em ver o pastor Paulo fazer aquele comentário de Daniel conosco. E é importante nós analisarmos isso, quanto é importante nós entendermos a palavra de Deus. E eu pude chegar a uma conclusão seguinte, irmãos: aquilo que nós ouvimos sempre, não é o lugar que vai nos fazer, nós fazemos o lugar. Você pode chegar a um lugar que pode ser ruim, pode ser terrível,
bênção de Deus vai chegar com você. Posso repetir? A bênção de Deus vai chegar com você. Agora ficou melhor. Então vamos falar um pouquinho sobre perdão. O que é perdão? Perdão é a remissão de uma culpa, de uma ofensa. Perdão é você liberar a pessoa que te causou um problema difícil, que causou alguma maldade para você ou para a sua família. Eu me lembro um dia que a minha esposa e eu estávamos em um determinado local de oração, e nós tínhamos um cenário, um local de oração bem debaixo da igreja, no subsolo, e tínhamos um vizinho abençoadíssimo, daqueles maravilhosos. E um dia, não sei aonde, ele conseguiu barro, literalmente barro, e da janela daquele local ele conseguiu jogar barro nas costas da minha esposa. E eu saí daquele lugar para ver se eu conseguia ainda alcançá-lo na rua, pastor. Mas graças a Deus não consegui. Deus foi misericordioso. E naquele dia eu confesso, eu tenho que confessar, eu confesso que naquele dia eu amaldiçoei aquele homem. E depois daquele dia aquele homem passou por momentos difíceis. E um determinado dia na oração, Deus colocou no meu coração ainda, vai continuar com aquela palavra que você pronunciou contra aquele Senhor. Jogou barro nas costas da sua esposa. E naquele dia eu retirei a minha palavra. E disse: Senhor, assim como o Senhor perdoou todos nós, eu também perdoo esse vizinho e abençoo a vida dele em nome de Jesus. Eu acho que naquele dia que eu ficou bom, ficou mais abençoado ainda passar a palavra da igreja todos os dias e fazer para nós, não sei porquê. Continuamos aqui a nossa palavra. Eu quero trazer a todos vocês que Deus tem colocado no meu coração. E lembrar de uma história que eu ouvi de um jovem que teve um problema sério com seu pai e ele foi embora da sua casa. Mas ele queria voltar, mas ele precisava de uma resposta do seu pai, se o seu pai ia aceitar ele de volta. E ele então manda dizer para o seu pai, dizendo: se o senhor me perdoa, se o senhor vai retirar, esquecer todas as ofensas que eu trouxe ao Senhor, que o senhor possa colocar um tecido branco na árvore que existe no jardim, na frente da nossa casa. E ele disse: se eu passar na frente da nossa casa e ver pelo menos um tecido branco naquela árvore, é porque o Senhor me perdoou. E quando aquele jovem passa durante a noite na frente daquela casa, não tinha um tecido, só um tecido branco naquela árvore, mas toda a árvore estava coberta com um grande tecido branco. Daqui era o sinal que o seu pai receberia de volta e tiraria todas as ofensas que ele recebeu. Eu creio que, queridos irmãos, uma das coisas que nós precisamos trabalhar nesses últimos dias, nós estamos vivendo uma época de dificuldades de relacionamento. E isso está acontecendo principalmente no meio da igreja, parece que não, mas está acontecendo, e principalmente dentro da família, na casa. E Deus, nesta noite, vai trazer alguma coisa para nós podermos falar sobre isso. E com certeza alguém aqui vai ser muito abençoado, mas eu quero que não só alguém, mas que toda a igreja possa receber esta bênção em nome de Jesus. Amém? Você sabia que a maioria dos divórcios não acontece por causa de adultério? Sabia disso? A pesquisa mostra que a maioria dos divórcios não acontece porque algumas das pessoas cometeram um adultério. Não. Por que acontece o divórcio? Porque não houve perdão entre os casais. Me lembro de um empresário que contou para mim uma história. Esse homem era um homem muito rico no estado de Goiás. E ele contava para nós essa história. Ele disse que um dia chegou mais cedo da empresa e sentou-se no sofá da sua casa. E a sua esposa não estava, os seus filhos também não. E mais tarde ele acordou com as crianças brincando. E as crianças dizendo: mãe, parece que nosso pai já está em casa, quase chegou. E a esposa começou a dizer coisas terríveis a respeito daquele marido, daquele pai. E ele então levanta do sofá, todo assustado, e a esposa então assusta mais ainda, porque não sabia que ele estava lá. E ali começou o divórcio daquele casal. Porque nenhum dos dois liberava perdão para o outro. Você sabia, então, que a maioria das pessoas idosas que moram nos asilos, não moram nos asilos porque eles não têm lugar para morar? A maioria deles tem um local para morar e tem família. A maioria daqueles idosos que lá
Os filhos dizendo: o senhor não vai morar comigo. Por isso, querido, quando você pensar nisso, sabe que eu penso sobre isso na minha casa? Quantos filhos eu tenho? Um só. Eu fico pensando sobre isso, meu Deus, às vezes se um dia eu precisar morar com meu filho, será que eu não vou ver aquela frase que está escrita em muitos parabéns no carro, dizendo o seguinte: cuide bem do seu filho, né, porque ele vai escolher o azinho que você vai morar. Essa é esse dor, mas é verdade. Então, querido, você que está aqui que vai também se casar, não escute por exemplo, você escolha, deixa Deus escolher para você a sua esposa. Porque nós precisamos viver isso nessa reta final, porque Jesus está batendo a porta. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nos mostra o seguinte: o perdão ele é condicional. É claro que essa iniciativa parte de Deus. Deus, ele iniciou essa aliança bilateral. Claro que partindo dele, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Quem recebe? Só 3 irmãos. Quem recebe que Jesus perdoou os nossos pecados? Então tá bom. E eu quero, nesta noite, compartilhar com vocês sobre esses 2 versículos que nós lemos aqui. Uma pequena pergunta, eu acho que dá para ser. E esses 2 versículos faz parte de um tópico, de um dos tópicos do Sermão da Montanha. Jesus reuniu aquela multidão para poder dar algumas instruções, e a maioria daqueles que foram ali, diz os historiadores, que eles foram ali pensando que Jesus lhes daria instruções para poder vencer o Império Romano. Mas quando Jesus começa o seu discurso, ele começa dizendo o quê? Bem-aventurado aqueles que perdoam os seus inimigos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração. E a história diz que foi um dos sermões que Jesus pregou que mais decepcionou os judeus, inclusive Judas. E então, nós queremos compartilhar com todos vocês nessa noite. Eu quero trabalhar um pouco com os irmãos, o tema que nós temos, sobre a história de José, o filho de Jacó. José, chamado José do Egito, que não era nada do Egito, era Israel, mesmo, filho de Jacó, e eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Quem era José? A Bíblia diz que o nome de José significa aquele que não é limitado diante das circunstâncias, ou seja, aquele que não para diante de um problema, diante de uma dificuldade. A Bíblia diz que José era o auxiliar do seu pai na administração de toda a fazenda, de toda a riqueza que Jacó tinha, que Israel tinha. José era o filho preferido do pai para poder ajudar na administração. Um dia, a Bíblia diz que Jacó chama José e disse: você vai até Dotã, aonde estão então os seus irmãos, e você traga para ver o relatório da administração deles. E a história nos mostra que quando José chega em Dotã, ele é recebido pelos seus irmãos com rejeição. Martin Luther King diz uma coisa interessante que eu fico impressionado, mas é isso mesmo. Ele disse o seguinte: você não precisa declarar guerra a ninguém para ter um inimigo ou mais 3 ou 4 inimigos, não é quanto for. Basta você dizer aquilo que você pensa. Se você bater no martelo e dizer aquilo que você pensa, até dentro da sua família você vai ter inimigos. A minha carteira de pastor, a minha credencial, quase foi confiscada, porque eu disse um dia numa reunião de pastores que pastor tem que ter moral para falar sobre família. Quase confiscaram a minha carteira, a minha credencial. Eu disse: pastor tem que ter moral, tem que ter respaldo para poder falar sobre família. A Bíblia diz que quando José chega em Dotã, ele é recebido com rejeição. Por quê? Porque ele já era rejeitado entre os seus irmãos. A Bíblia diz que ele perde a sua túnica. Por quê? Porque era um objeto de disputa entre os seus irmãos. A Bíblia diz que ele não é convidado para o jantar. Por
porque aqueles irmãos não tinham comunhão com ele. A Bíblia diz que José foi colocado dentro de uma cova, porque esta era a intenção dos seus irmãos, sepultá-lo. E em seguida a Bíblia diz que ele foi vendido para ser escravo. E ele só foi vendido para ser escravo porque eles queriam livrar do sangue de José. Quero que você preste atenção no que eu quero comentar aqui, porque isso serve muito para nós, os nossos filhos. Havia um homem entre os irmãos de José que poderia livrá-lo daquela situação. E ele estava lá. E por que não fez? Esse homem era Rúben. Rúben era o primogênito de Jacó. E todo primogênito tinha o direito da primogenitura e não só a responsabilidade civil, mas também a responsabilidade profética, sacerdotal sobre a família quando o pai falecesse, quando o pai morresse. Então Rúben poderia dizer: vocês não vão tocar em José. Mas por que Rúben não fez? Porque Rúben havia cometido uma adultério com a concubina do seu pai chamada Bila. E ao cometer aquele adultério, ele perdeu o direito de primogenitura. Ele não tinha mais o direito de ser o sacerdote da família. Ele não tinha mais o direito de herdar todas as bênçãos para abençoar a família depois que o seu pai morresse. Por isso que havia uma intriga terrível entre os filhos de Jacó, porque a disputa por quem seria o patriarca estava em jogo. Rúben poderia dizer: não toque em José, mas ele não teve moral para fazer isso, irmãos, porque estava com uma vida fora da presença de Deus, não tinha moral para poder dizer: tire a mão do meu irmão. Olha para mim. Como eu fico impressionado, irmãos, e triste de ver tantas situações acontecendo no meio do evangelho. Às vezes você vê Satanás chegando, irmãos, e entrando na casa de muitos irmãos, pastor, e não pede a licença. E Satanás entra naquela casa, toca na filha e vai levando embora. E o pai não tem moral, não tem poder, não tem autoridade, a mãe também não, ninguém da casa tem, para dizer: Satanás, tira a mão dela. Sabe por quê? Porque diante de Deus, às vezes o coração está tão pesado, porque ele está com tanta ira quando alguém não ofereceu perdão, que o inimigo não respeita. Ele entra naquela casa e toca naquele jovem, vai levando para onde ele quiser. E a família fica desesperada na igreja. E por isso que você vê tantos crentes andando de igreja em igreja formando corrente. Eu vou na igreja tal que eu vou formar a corrente, porque lá a corrente que eu vou formar vai resolver o meu problema. Desculpe, não quero aqui ser taxativo, mas esse é assustador, é um evangelho inapto. Porque a Bíblia diz que quem está na presença de Deus, o inimigo não toca na vida dele. A Bíblia diz que quem vive na presença do Senhor, o inimigo não tem poder para entrar na sua casa e tocar nos seus filhos e levá-los embora. Não. Por quê? Porque ele tem autoridade diante do Senhor e dizer: Satanás, fora da minha casa, em nome de Jesus. E ele tem que saber, ele tem que ir embora. Quem concorda? Rúben não teve autoridade nem moral para dizer: tira a mão do irmão. Porque se ele estivesse na presença de Deus, todos os irmãos dele sabiam que se ele dissesse: tira a mão de José, senão vocês vão ser imediatamente amaldiçoados. Ninguém daqueles irmãos teria ousadia de tocar em José se Rúben tivesse a autoridade de patriarca na família. Deixa eu profetizar uma coisa sobre a sua vida, que a partir de agora, que a partir de sempre, que o Espírito de Deus dê para você a autoridade, que se tiver algum peso, alguma coisa no seu coração, que você precisa liberar perdão nesta noite, faça, porque Deus está dizendo para você nesta noite: eu te levanto como patriarca da sua casa, eu te levanto como profeta da sua família. Você tem autoridade, tem poder espiritual para dizer: some da minha casa, da minha família.
inimigo, você que está tentando entrar, desapareça em nome de Jesus. Nós precisamos disso, igreja. O pastor disse para mim, pastor Nélio, eu convido pastores para pregar na minha igreja sobre família, porque eu não consigo mais falar sobre família na minha igreja. Eu sou pastor, mas não consigo falar. Rubem poderia ter livrado José. Você pode imaginar o coração de Rubem? Vendo o irmão dele sendo levado como escravo lá, pastor Guilherme. Ele poderia dizer: eu poderia ter livrado meu irmão se não tivesse cometido aquela besteira. Um dia chamaram o pastor para expulsar um demônio. E quando o pastor chega naquela casa, o demônio pega o corpo daquela moça e ele vem flutuando, ela vem voando. E ele toca na garganta daquele pastor e quase mata o pastor e disse: eu quero desse uísque que você está tomando lá na sua casa. O pastor deu meia volta ao dedo do ar. Você pensa que o inimigo não sabe o que nós fazemos errado? Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe. Quando aqueles irmãos de José chegaram em volta na casa do pai, eles vieram trazendo uma túnica suja de sangue e algumas moedas de prata na mão. Falou para o pai: pai, essa túnica é de José, o senhor reconhece? 20 anos mais tarde, a fome era assustadora. E a Bíblia diz o quê? No Egito tinha trigo, tinha pão. E Jacó disse: desça até o Egito e vamos comprar alimento para nós. Vocês conhecem isso? Nós queremos trabalhar alguns detalhes aqui rapidinho. Os irmãos de José, 10 irmãos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dana, Vitamim, Gad, Assed, Zacarias, Zebulon. 10 para o Egito. Quando eles chegam ao Egito, vão direto aonde? No supermercado do Egito, onde estava vendendo. E lá estava um homem que era o governador do Egito. Quando eles chegaram, a Bíblia diz que José reconhece os seus irmãos. E diz: vocês aí, quem são vocês? De onde vocês vieram? O que estão fazendo aqui? Vocês parecem ser espiões, espias? Não, Senhor. Não, Senhor governador, nós não somos espiões. Nós somos da terra de Canaã. Somos filhos do mesmo pai. Somos entre 12 irmãos. Um já não existe mais. Um menor ficou com meu pai. E nós, os outros 10, nós estamos aqui diante do Senhor. Viemos para tomar trigo, porque a fome é extrema, a fome é assustadora na nossa terra. E José, querendo saber, 20 anos depois, o que estava no coração daqueles irmãos, ele disse: não, com certeza vocês são espiões. Para resumir aqui bem rápido, você conhece a história aqui que José fez? Para saber o que estava no coração daqueles irmãos? José disse: então, para provar que vocês não são espiões, vocês vão deixar um de vocês aqui, vai ficar preso aqui. E esse foi escolhido, foi Simeão. Simeão quer dizer recompensa. Não sei por que Simeão foi escolhido. E ele disse: vocês vão deixar um aqui e vocês vão levar o trigo para a família, para que não morra de fome. Mas para vocês voltarem aqui, vocês têm que trazer então esse irmão menor que vocês estão dizendo que tem na casa de vocês. Se vocês vão voltar com ele aqui, vocês vão pagar caro por isso. E ele disse: eu estou dizendo isso pela vida do faraó. Queridos irmãos, aqueles irmãos voltam de novo para Jacó. Chegam na casa de Jacó com o quê? Com algumas moedas de prata que José fez colocar na boca do saco de trigo de cada um, e sem a presença de Simeão. Lembra que chegaram naquela época, 20 anos atrás, sem José e com as moedas de prata, porque havia vendido José. Agora eles chegam sem Simeão, Simeão não estava com eles, e com as moedas que eles levaram para comprar o trigo. Deus estava afunilando a situação. Deus estava trabalhando a situação para chegar
deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos trouxe aqui nesta noite para perdoar os nossos pecados, aqueles que ninguém sabe. E você já está aí dizendo, é verdade, Deus já está me levando a um funil, Deus já está me levando a alguma coisa estreita para que eu não tenha saído. É porque Deus tem um projeto grande na sua vida, querido. Ele não quer deixar o inimigo dominar você, Ele quer reinar na sua vida. Quem recebe, diga amém. Eu creio nisso. Quando eles chegaram na casa de Jacó, Jacó deve ter dito: onde está Simeão? Pai, Simeão ficou preso hoje. Que já não tem José, agora Simeão. E essas moedas, o que ele disse ao pai? Pai, o governador deve ter devolvido o nosso dinheiro. Eu não sei se vocês perceberam, venderam José por 20 moedas de prata. Mas os irmãos de José estavam juntos, irmãos, tentando desfazer aquelas moedas. Mas quanto mais eles tentavam desfazer as moedas, mais as moedas vinham para as mãos deles. Você já percebeu que quando nós estamos com alguma coisa errada na nossa vida, que Deus quer nos trazer para o conserto, qualquer lugar que você vai, alguém toca naquele assunto? O indivíduo, quando está em adultério, todo lugar que ele vai tem assunto de adultério. O que é isso? Onde eu estou com esse assunto? Quando a pessoa pega o dízimo e diz: hoje esse mês eu não vou dizimar, porque a coisa está difícil. Toda mensagem que eu ouvo tem alguém falando de dízimo. O dízimo é do Senhor, que maravilha! Senhor, até aqui. Quando o namorado está avançando o sinal, que é bem sinal dela, né? Tem limite. Quando o namorado está avançando o sinal, limite, toda mensagem que ele ouve, Deus está dizendo: o namoro precisa ser santo diante de Deus. Deus, Senhor, já não aguento mais, eu preciso realmente consertar a situação. Quem está aí? Só 3 irmãos, tem mais alguém que está aí? Não. Depois, queridos irmãos, eles voltam de novo ao Egito, trazendo quem? Benjamim. Quando eles chegam, aonde estava José? José manda trazer Simeão. E José faz uma coisa magnífica. De um homem de coração limpo. Diga comigo: coração limpo. Mais forte. Obrigado. José faz o quê? José manda trazer Simeão e disse: esse é o jovem que você disseram? Sim, esse é o jovem que nós falamos. Aí José disse para o seu mordomo: prepara um jantar, porque esses dois vão jantar comigo. Aí a pessoa diz: o governador, o que é que a gente vai jantar com ele? Escute isso aí para mim. Quando eles chegaram no local do jantar, diz os historiadores, tem aqui no Gênesis 37, depois você pode ler 37, você vai ver lá que está lá. Me dá prazo de comentar isso aqui. Quando eles chegam no local do jantar, lembra que eles não quiseram dar janta para José? José deve ter viajado o dia inteiro, quando chegou lá, estava com aquela fome, né? Aquela fome terrível. E eles colocaram José numa cova, não deu para ele jantar, mas a Bíblia diz que em seguida eles foram jantar com José dentro da cova. Agora imagine, irmão, aquele cheiro de carne assada que os pastores usavam. Alguém gosta de uma carne assada? Pessoa, você viajou o dia inteiro com fome, aquela carne assada, aquele cheiro de pão quentinho. Não deram nada para José. O que José deu para eles quando eles chegaram lá? Preparou o jantar. Agora olha. Quando os irmãos de José entram naquele local, eles ficaram impressionados porque no Egito tinha muitos salões, que poderia ser um salão social, para poder festas, tendas para todos os lados, mas o que José fez? Fez questão de servir o jantar aonde? Na casa dele. Mas antes eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Antes deles chegarem para poder participar do jantar, o que
José estava dizendo? Vocês são bem-vindos à minha casa. Se você recebe na sua casa aquele indivíduo que um dia queria matar alguém da sua família, da sua casa, ou você mesmo, e você abre a porta, de repente você se depara com ele, qual seria a nossa reação, irmãos? Alguém gritaria lá, por favor, traga a escopeta. Misericórdia, claro que não. Ou então alguém diria, o que você está fazendo aqui? Você ainda tem coragem de vir na minha casa? Mas José, quando recebeu os seus irmãos, ele trouxe água e mandou lavar os pés. Ele estava dizendo assim, vocês são bem-vindos à minha casa. Atitude de quem? De homem de coração limpo. Quem concorda, diga amém. Amém. Em seguida, eles vão ser conduzidos para o local do jantar. Olha para mim. Quando eles entram naquele local, eles ficam estarrecidos. Por quê? Havia naquele local uma mesa, ou um local preparado, se for uma mesa ou com cadeiras, mas havia naquele local, vamos trazer para os nossos dias, uma mesa com 12 cadeiras. Uma mesa com quantas cadeiras? 12 cadeiras. Agora olha para mim. Isso não é heresia não, vou contar na Bíblia, viu? Alguém vai falar assim, nunca vi isso na Bíblia, está lá no livro de Gênesis. Eu já li isso aqui mais de 40 vezes, está lá. Eu posso mostrar para você. Depois você pode pegar no original que tem hebraico, tá? Está lá. E depois pode pegar com os historiadores também, que eles vão dizer a mesma coisa. Alguns dizem que não, mas tem que ter alguém vai dizer não. Tá? Quando eles entram naquele local, tinha uma mesa com 12 cadeiras. Mais uma vez, 12 cadeiras. Já vi muitas cadeiras, são 12, mas fala 12 cadeiras. Tinha lá naquele local, cada cadeira tinha um prato diferente. Ou seja, em cada cadeira tinha um prato preferido de cada um dos irmãos de José. Estava lá por sequência. E ele mandou colocar o mais velho até o mais novo. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Zacá, Zebulon. Uma cadeira vazia e Benjamim. Só que na cadeira de José, na mesa, na frente da cadeira de José, estava o prato preferido de José. Os irmãos ficaram estarrecidos, dizendo, alguém aqui conhece a nossa história. Alguém aqui sabe das comemorações que nós temos lá na nossa casa, com o nosso pai Jacó. Porque no dia de comemoração naquela casa, acontecia isso. Cada um sentava no seu lugar e cada um saboreava o seu prato preferido. Alguém disse para o outro, alguém aqui conhece a nossa história. E quando eles olham para aquela cadeira vazia, que era a cadeira de José, lá na casa deles, o prato preferido de José, eles ficaram estarrecidos. O que é isso aí? Tem misericórdia, aleluia, graças a Deus que tem. Vamos viajar um pouquinho, vamos lá. Naquela sala. Você pode imaginar os irmãos de José olhando o Rubens chegando e falando, puxa vida, essa cadeira não está torcendo lá na casa do meu pai, e o prato preferido, carneiro assado, vamos supor que seria carneiro assado. Quem disse para eles que eu gosto de carneiro assado, essa cadeira tem que ser a minha? Mas o que mais impressionava os irmãos de José era a cadeira que estava ao lado de Benjamim vazia. Aleluia. Meus irmãos, quando Deus quer trabalhar alguma coisa conosco, não adianta. Não adianta corrermos. Quando Deus tem um trabalho, tem uma obra para fazer na nossa vida, querida, não adianta nós queremos dizer, não dá, não é para mim. Ouça isso. Você pode imaginar a consciência dos irmãos de José? Olha, escuta.
A Bíblia diz que o jantar foi servido. Eu não sei se José sentou na cadeira dele. Não diz nada disso. Mas a cadeira dele estava lá. Você sabe o que eu aprendo nisso? Deus nunca vai chegar no seu lugar. O inimigo pode fazer de tudo, pode tramar todas as armadilhas, mas o lugar que Deus te deu, ninguém vai tirar. Ninguém vai roubar o seu lugar. Você sabe qual é a oração que Jesus diz? Dizendo: Deus, me dê de volta tudo que me tiraram. Talvez vocês imaginem o sentido de poder trazer essa palavra. Porque um dia alguém me chamou e disse assim: você está despedido. Suma da nossa frente. Eu disse: o que eu fiz? Você acostuma. Mas eu só fiz uma pergunta. Ninguém vai tirar o seu lugar. Dê um pouquinho do seu irmão e diga para ele: ninguém vai tirar o seu lugar. Mais forte, vai tirar o seu lugar. Quem concorda? Você conhece que José mandou colocar o cobre de prata no saco de trigo de Benjamim, e eles foram em direção à casa do pai, e José disse o quê? Vão me alcance os meus irmãos e tragam eles de volta aqui. Enquanto os irmãos de José voltaram porque acharam o cobre de prata no saco que estava dentro de Benjamim, quando eles voltaram, a Bíblia disse que, escute isso, a Bíblia diz que José ainda estava lá naquele local no almoço. Você sabe o que os historiadores dizem? Que quando o pai de família, o patriarca, queria conversar alguma coisa com os filhos, depois do almoço, do jantar, da festa, ele continuava ali e mandava chamar de volta com quem ele queria conversar. No caso, José mandou chamar quem? Todos os velhos. De Benjamim não tinha nada a ver com a história. E quando eles voltam, eles dizem: Senhor, nós não sabemos o que dizer, porque nós falamos com quem encontrasse então um copo de prata, seria escravo. Eles dissessem bem: com quem está o copo de prata vai ser o meu escravo, vai ficar comigo, vocês podem ir embora. Aí Judá se levanta e disse: por favor, governador, por favor. Já é a terceira vez que isso acontece. Primeiro foi com José, o meu pai quase morreu. Depois Simeão. Agora, se Benjamim não for conosco, meu pai com certeza vai morrer. Judá disse: por favor, deixa que eu fique no lugar de Benjamim como escravo, deixa meus irmãos irem para o meu pai, porque eu não vou aguentar ver as lágrimas do meu pai. Jesus veio aquele do quê? E a Bíblia diz que então José se levanta e diz o quê? Eu sou José, aquele que um dia vocês venderam para o Egito, meu pai ainda está vivo. Você pode imaginar essa cena? Que? Você aqui? Ele disse: eu sou José. Aleluia. A Bíblia diz que José diz uma frase tremenda quando diz assim: chega até a minha presença, venham para perto de mim. O que José estava dizendo com isso, igreja? O meu coração está limpo, não precisa vocês pedir perdão, porque eu já perdoei vocês. Venham para perto de mim. Perdão que é reconstruir a pessoa do nosso coração. Perdão é você dizer para a pessoa: esqueça tudo que você fez. É claro que você não vai esquecer, você não tem obrigação de esquecer, mas você não pode viver na situação. Queridos irmãos, não exija perdão de ninguém, ofereça perdão, aleluia. Não exija que as pessoas se reconciliem com você, vá você até a pessoa e reconcilie-se com ela. No texto em que nós lemos, a Bíblia Sagrada nos fala que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas,
Tem como? Eu queria que você ficasse em um minutinho só. Se tiver aleluia ou misericórdia, ou graças a Deus, ou amém, pode ficar à vontade. Quem está aí? Foi ninguém embora, né? Eu percebi que o pastor errou a exegese dele. Tem isso, tem? Eu também percebi que ele errou muita conjugação de verbo. Um dia uma irmã falou assim: viu que ele errou a conjugação de verbo? Aí a outra falou assim: você não viu? Não. Por que você está chorando? Porque a dor que eu sinto há muitos anos, enquanto ele falava, a dor desapareceu. Parece que Jesus tocou aqui, parece que Jesus curou. Acontece essas coisas. Amém? É algo genético que eu também preciso revelar. Já vi muito isso na faculdade. Ouça isso. Eu queria que você fizesse uma coisa agora. Queria, não quero. Já que estou com o microfone. Eu quero que você saiba o seu lugar. E se você tem liberdade com alguém, quando você estiver, vá até onde ela estiver e pergunte para ela: irmã, você precisa liberar perdão nesta noite para alguém? Você precisa orar para Deus liberar perdão? Você vai conversar com ela. Escute isso, olha bem. Nós temos só 5 minutinhos para fazer isso. Deus tem colocado no meu coração, durante eu estou falando aqui a palavra, Deus colocou no meu coração que tem algumas pessoas aqui nesta noite que precisam se dirigir a alguém aqui dentro e pedir perdão para elas. Tem uma moça aqui que precisa ir até a mãe dela pedir perdão para ela, a mãe dela, que eu fui mal. Eu hoje, não pode ser quem está aí. Alguém pode vir aqui no telhado, por favor? Vamos dar um minutinho. Podemos fazer isso? Se você puder sair do seu lugar e até essa pessoa, faça do seu lado. Nós temos 5 minutinhos para isso. Os demais irmãos podem fechar os seus olhos, se você quiser. Se você precisa pedir perdão para alguém, vá até onde essa pessoa estiver. Vá até onde esse irmão está. E essa moça vai até a mãe dela, pede perdão para ela. Diga à sua mãe: mãe, eu fui mal com você. Foi muito mal. A igreja pode orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Se você quiser sair do seu lugar e ir até alguém, faça isso. Nós dependemos totalmente da tua misericórdia, Senhor. Nós dependemos totalmente da tua graça. Quem somos nós, meu Deus, se o Senhor não estender as mãos e não tiver a iniciativa de perdoar os nossos pecados? Pai querido, nesta noite nós nos colocamos na tua presença, Senhor. E te pedimos, ó Deus, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas, ó Deus. Perdoa as nossas iniquidades, tudo aquilo que não tem te agradado, meu Deus. Esta é uma noite de Santa Ceia, Senhor. Que nós precisamos, ó Deus, estarmos verdadeiramente diante de Ti. E entendermos, ó Deus, o sacrifício de Jesus por nós no Calvário. Que o Senhor estava ali, meu Deus, perdoando os nossos pecados. Então, ó Deus, nós não podemos guardar nenhuma mágoa no nosso coração. Nós não podemos, ó Deus, guardar, ó Deus, nenhum ressentimento. Nada, meu Deus, que possa fazer brotar raízes de amargura e nos separar da presença do Deus vivo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Amém. Aleluia. Você fez o que você precisava fazer? Você sabe que tem pessoas que dizem assim: não, quando eu chegar lá em casa eu converso com a minha esposa. Você sabe o que vai acontecer com você daqui até a sua casa?
Não? Olha para mim. Tem alguém aqui nesta noite que precisa reconciliar com Jesus hoje? Agora? Pastor, eu preciso me reconciliar com a igreja. Eu preciso me reconciliar com Jesus hoje. Pastor, eu queria fazer tanto isso hoje, porque eu já queria tomar a Santa Ceia. Tem alguém que precisa fazer isso? Levanta a sua mão. Alguém vai orar com você. Tem alguém que precisa reconciliar com Jesus hoje, com a igreja? Não? A trombeta pode tocar, porque está tudo bem? Mais uma outra pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não se decidiu ao lado de Cristo? Você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mas você quer fazer isso nesta noite? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus, a partir de agora, dirija a minha vida. Tome a direção. Eu quero me tornar um seguidor de Cristo a partir de agora. Tem alguém aqui nesta noite que quer fazer isso, que quer entregar sua vida a Cristo e quer deixar o Senhor dirigir a sua vida? Se tem alguém, levanta a sua mão, sinal. Todos aqui são seguidores de Cristo. Posso dormir tranquilo? Você sabe por quê? O pastor não pode ficar com a eternidade de ninguém. Eu fiz um voto com Deus. Toda vez que eu usar um microfone, vou fazer apelo. Toda vez que eu estiver com o microfone, vou perguntar se todas as pessoas estão bem. Se Jesus voltar nesta noite, encontraremos na glória? Amém. Sim? Pergunte isso, pastor. Eu falei, irmão, se Jesus voltar hoje, encontraremos na glória? Qual foi a resposta dele? Encontraremos na glória. Aí na galeria, se Jesus voltar hoje, encontraremos na glória? Sim? Maravilha. Aleluia. Põe sua mão sobre o seu coração. Estou terminando. Pai querido, aquilo que eu não consegui falar, complete o coração desse irmão, Senhor, desta manhã. Aquilo que a pregação em si não conseguiu falar no coração, mas tu podes, Espírito Santo, tu podes falar. Toca nesse coração. Restaura. Ministre, Senhor, sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas uma unção de perdão. Ajude, Senhor, a perdoar. Ajude a liberar perdão para todos aqueles homens que sabem que têm causado o problema. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Quem aqui tem sogro? Levanta a mão. Eu não tenho mais sogro. Tem sogro? Cuidado com o seu sogro, que ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus para poder fazer esse tipo de perdão para a nossa situação. Quem aqui tem cunhados? Cunhado, não tem? Cunhado? De vez em quando você tem que perdoar os cunhados, não tem? Ou não? Não? Aí. Jacó perdoou o sogro dos cunhados 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. Outro dia alguém disse assim, mas pastor, cunhado não é parente, é verdade. Cunhado é irmão da sua esposa. Então você tem que perdoar o cunhado também. Quem entendeu agora bem? Sabe o que eu estou falando isso aqui? Perdoar a sogra. Aquela sogra bem cuidadosa que pega o telefone e diz assim: meu filho, você já almoçou? Já, querida, ela já fez o almoço. Fez o seu prato preferido? Fez, mas e aquela camisa que você gosta de vestir, está bem passadinha ali no guarda-roupa? Você pensa que isso é brincadeira? Não, isso acontece. Fala comigo, nós abençoamos. Deus, Jesus, eu tenho que abençoar. Fala,
nós abençoamos o sogro, a sogra,